De Queiroz. O meu raciocínio é inteiramente coincidente com o doutor Flávio. Eu entendo que o grande problema está no artigo 11. De fato, e aqui mais uma vez eu falo com a experiência de 16 anos, que amadureci muito em termos de improbidade, e eu já falei, concordo com os dois deputados, que todo procurador, ou membro do Ministério Público, quando ele passa a ser gestor de uma unidade, aí ele passa a ter empatia, se colocando no lugar do gestor, porque ele também é ordenador, ele passa a ser alvo de improbidade. E em termos de direito sancionador, direito punitivo, as regras de conduta proibida devem ser claras, para não dar margem a ativismo, decisionismo, punitivismo, etc. O artigo 9º, que é o que trata da lesão ao erário, e o artigo 10, que trata do enriquecimento ilícito, é um tipo extremamente fechado. Mais fechado, por exemplo, que o tipo de corrupção lá no Código Penal. Eu vou dar uma lida rápida aqui. Como ele é detalhado? Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividades. Ou seja, enriquecimento ilícito é você receber algo indevidamente, ilicitamente, em razão da sua função. Esse tipo já está fechado. O caput é a conduta. Esses incisos, que vai do 1 ao 12, isso aqui são exemplos. Se não existissem, não haveria impunidade, porque o caput ele já descreve a conduta. Aqui, o que é que acontece? Esses incisos, no plano de direito, chamam de tipologias. São condutas que acontecem, que já foram detectadas e o legislador previu. Só, tais como. Mas o caput, ele já fecha o tipo. O artigo 10 é a mesma coisa. O problema é o artigo 11, e eu concordo. É um artigo muito aberto, que dessa violação de princípios, da lealdade, legalidade, etc., sem uma definição de conduta mais clara, aí ele expande a interpretação do órgão, da agência de controle ao infinito. Então, nesse ponto, na linha do representante da OAB, eu acho que uma saída para trazer mais segurança é fechar o rol do artigo 11, porque o caput dele não traz conduta, as condutas estão no inciso 1º. Como eu falei, o doutor Flávio, eu venho aqui com espírito desarmado, porque eu sou professor. Eu estou aqui chocado de alegria. Eu convenci um membro do Ministério Público, Isso é inacreditável. Não convenceu porque eu já cheguei com um entendimento sedimentado. Não interessa, não convenci nada. Eu coincidiu a minha fala com a dele, isso é uma maravilha. Porque, de fato, esse inciso 11 é um inciso que gera mais críticas. E como membro do Ministério Público, quanto mais segura a minha atuação, quanto mais clara está a lei, mais confortável eu fico para atuar. Por isso que boa parte das minhas intervenções aqui foi sugerindo, inclusive, como eu falei, o artigo 12 estava lá, aplicar sanção, já era positivo, isolado cumulativamente, esse artigo 12 não traz isso. Aí vai correr a insegurança jurídica, agora eu vou ter que aplicar todas as sanções em bloco, quando alguns casos são de menor gravidade, que eu posso escolher uma daquelas sanções. A sanção da perda da função pública, a suspensão, é a última ratio, é para aquela improbidade que lesionou muito o bem jurídico. Então, eu acho que o momento é de revisão da lei para a improbidade administrativa, de fato, não intimidar o gestor público, o bom gestor público, e evitar, de fato, ativismo, decisionismo, de lado a lado, porque falo muito do Ministério Público. Pela minha experiência também de 16 anos, já vi todo tipo de improbidade que os senhores imaginaram, que eu passei por 5 estados, estou agora no maior TRF do Brasil. Boa parte das improbidades abusivas que eu vejo são ajuizadas pela prefeitura. O prefeito ajuizando uma ação de improbidade contra o adversário político dele. Aí, você está... Porque
eu não conheço nenhum prefeito que é juiz de ação. Eu não tenho nada contra ele. Às vezes eu tenho o quê? Um furor maior, um procurador que é mais linha dura, mas o prefeito que é inimigo pessoal do outro, tendo a legitimidade para ajuizar, esse foram os casos que eu vi de maiores abusos em improbidade administrativa. Isso é um ponto que tem que ser destacado. Só para corroborar, se o senhor me permitir, na verdade, no âmbito da campanha eleitoral, que eu não queria entrar, mas já que o senhor me permitiu, o Ministério Público Estadual ou Federal se transformou em instrumento de adversários políticos. Porque hoje, em qualquer município, o que o adversário do prefeito faz? Ele pega uma denúncia,